Vamos começar então o nosso podcast Papo On. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo On. Eu sou o Alisson Lisboa e hoje eu tenho aqui dois convidados pra lá de especial, pessoas que aceitaram o convite, ou eles são muito amigos, ou então eu sei lá, sou muito metido porque os caras vieram mesmo, achei que não ia vir. Tô brincando, são grandes amigos. Cleiton Maranhão, da Hotmart, ele é estrategista de marketing com atuação larga já na comunicação, no marketing. Um cara que já palestrou para mim numa aula minha lá da PUC, um sujeito extremamente acessível. Então, assim, obrigado, Cleiton, pela sua presença aqui também. E o Rafa, da Árvore Comunicação. Rafael é um grande especialista em comunicação, é um cara que está sempre sorrindo, um cara gente boa e que conecta as empresas à comunicação empresarial, à comunicação corporativa. Tem clientes grandes aí, como o Hospital da Baleia, a Celor, né? O que mais? Hermes Pardini, Metrô, BH, Instituto Localiza, Fundação ArcelorMittal. É isso. A gente vai transitando nesse universo. Rafael Araújo, também especialista formado pela Fundação Dom Cabral, também com larga experiência. Então a gente está aqui dentro de um ambiente extremamente voltado para falar de coisa boa, que é marketing, comunicação. E eu queria começar provocando vocês aí, porque a gente não pode deixar a coisa desandar, né? Assim, vamos falar de coisa séria. Olha, a gente está vivendo uma mudança muito profunda na comunicação, no marketing, né? A gente, no Fire, no ano passado, o que a gente mais viu, assim, de quem estava participando lá, os grandes players, né, do mercado, era falar assim, vamos trazer para as boas histórias de quem compra da gente para entender como é que esse cara tá virando. E aí vem muito uma mudança muito profunda do marketing do 1.0, que é o marketing focado no produto, para o marketing agora mais humanizado, né? Um marketing onde que você precisa olhar no olho, a empresa precisa se humanizar, sair do escritório e ir para a rua. Como é que tá isso quando a gente começa a falar dessa nova comunicação? Rafa e Cleiton, a comunicação está caminhando para essa relação mais humana, ou isso sempre foi assim, a gente que não tinha tempo de tratar o cliente como deveria? Acho que é importante, primeiro, Alisson, obrigado pelo convite, bom estar com você. Bom conhecer esse moço aqui que eu já conheci de fama, agora a gente vai fazer amizade. Isso mesmo. Acho que a gente precisa lembrar, assim, eu costumo dizer sempre para minha equipe, para os clientes, que o mundo existe para a gente viver. Nós somos pessoas. Então, é claro, a tecnologia vem para ajudar as pessoas. A comunicação existe para as pessoas. Então, quando a gente vê assim, é claro que o mundo está muito, na minha visão, em alguns momentos, muito frio, muito pasteurizado, as relações distantes, mas a gente precisa lembrar que nosso papel aqui é viver. Como a comunicação está na vida da gente, a comunicação é natural que isso aconteça. Ele pode acontecer por meio do ambiente digital, por meio das ferramentas digitais, ou por meio do papo que a gente está tendo aqui agora, ou do olhar que um olha para o outro no elevador por alguns segundos e se conecta. A gente precisa sempre lembrar disso. A comunicação está em transformação, porque o mundo está em transformação e as pessoas. E aí, então, nunca deixou de ser de pessoas. Mas a forma, hoje, a gente tem mais opções. E isso é muito bom. Uhum. Cleiton. Eu tô bem de acordo também. Eu acho que a comunicação é meio cíclica. A gente para, assim, sei lá, 100 anos atrás, a maneira que o marketing chegava nas pessoas era pelo jornal. E aí você tem uma pessoa lendo um reclame no jornal, né? Não era nem anúncio na época, era reclame. E ela ia comentar com outra pessoa sobre aquilo, só que você não tinha como medir isso. Você não tinha como saber quantas pessoas falaram sobre o seu produto, sobre a sua ideia, mas já era uma comunicação em que a pessoa tinha a voz, essa voz ela não chegava de volta, né? Então, acho que o que mudou hoje é que a gente consegue perceber isso em maior escala. E isso já coloca o profissional de marketing e comunicação numa coisa que ele não está habituado, né? Que é ele não ter o controle sobre tudo. Uhum. Que ele começar a perceber e falar, caramba, minha mensagem não foi recebida da maneira que eu achei que ela ia ser recebida.
Então, eu concordo com o Rafa, que assim, a comunicação sempre foi humana, só que agora a gente está vivendo um momento em que ela volta, né? Isso ali na Web 2.0 já começou a ser a realidade, com os blogs, com o começo das mídias sociais. E agora a gente está num outro momento que o nosso cliente, o nosso comprador, ele é a mídia dele também. Eu tinha lido um artigo, depois eu vou mandar o link para você, talvez você tenha, de que não existe mais, entre aspas, rede social. Agora o que a gente tem são canais de streaming. Então, o Instagram é um streaming, o TikTok é um streaming. Você está consumindo mídia de gente que é igual a você. Aí o nosso desafio agora, enquanto comunicador, enquanto estrategista, é como que eu faço o meu marketing conversar com a mensagem dessa pessoa para que essa pessoa talvez repasse o meu marketing na conversa dela, né? E até no evento do TikTok que eu fui recentemente, eles estavam falando disso. Quanto mais nativo for o seu modelo de anúncio, o seu modelo de publicidade, mais chances de ele deslanchar. Então, acho que o grande desafio agora, que a gente vê a coisa mais, entre aspas, humanizada, é, ok, como que um CNPJ pode ter mais cara de CPF sem deixar de ser um CNPJ? É muito legal essa sua observação, Cleiton. Olhando um pouco dos trabalhos também que a Árvore faz, a gente vê muito essas histórias sendo contadas, as marcas contando a história das pessoas por trás das marcas, né? E a gente olhando o Cannes, os prêmios que Cannes trouxe para o Brasil, o Brasil sempre ganha Cannes, né? E as histórias são incríveis, porque são histórias de pessoas tratando de temáticas atuais. Como a Dove traz, por exemplo, a questão do excesso de selfie, que você fica, menino de 12 anos mudando a cara, querendo fazer cirurgia, botox, porque tá achando que tá, né? Assim, é o excesso de selfie que tá prejudicando. E aí as marcas começaram a sacar que, tipo assim, a gente não pode ir nessa onda, a gente tem que bloquear isso e começar a falar, cara, viva a vida, para com esse negócio de celular, pautas ESG tá rolando muito, né? Então, as marcas saíram desse lugar de vamos junto com as redes sociais, vamos lá o que o TikTok tá mandando a gente fazer, vamos usar os filtros, para começar a falar assim, cara, isso é um problema grave na saúde mental das crianças, por exemplo, né? Quando eu falo dessa campanha da Dove. Você concorda com isso, Rafa? Você acha que esse excesso de telas, esse excesso de contato, esse excesso de digitalização está adoecendo a gente? As marcas estão atentas a isso e buscando baixar um pouco a bola? Alisson, enquanto você falava, me veio uma frase aqui. As marcas estão se lembrando que a gente tem que viver. Então, voltando naquela questão que você trouxe. Isso. E a marca também é um instrumento. A marca também é uma vida que a gente ajuda a monitorar, a estimular o tempo inteiro. Sobre essa questão das telas, eu tomo sempre muito cuidado para a gente não demonizar. Por quê? Bom, é o que é. Agora eu vou começar a demonizar a inteligência artificial? Não, é o que é. A tela é uma realidade. Eu saio de casa e vou para qualquer lugar por meio do Waze. Eu já sou uma pessoa que faz tudo o que ele manda, né? O carro já é uma tela. O carro já é uma tela. Então, o primeiro ponto é não demonizar. Segundo é entender. A gente está numa fase onde a gente felizmente está lembrando que a vida é nossa, que o tempo é precioso. Então, cada um vai tendo o seu livre-arbítrio de dizer, deixa eu ficar na tela, ou deixa eu curtir aqui debaixo da árvore do jeito que eu gosto. Não dá mais para a gente padronizar comportamentos. Tem muitas pessoas nativas digitais que estão deliberadamente abandonando as telas. E outras que estão descobrindo agora, quando a gente pega público 60+, está descobrindo as telas e está descobrindo coisas novas. Que inclusive melhora até a saúde mental deles, exato. Porque eles começam a interagir com os aparentes, etc. Isso. Né? Aí a questão das marcas. Para chegar na sua pergunta, as marcas precisam ter segurança de que aquele é o universo delas, porque não dá para chegar e ser um forasteiro nesse ambiente. Ela pode defender causas, claro, e a gente tem visto cada vez mais marcas e também executivos, a gente está vendo aí a era dos CEOs ativistas, porque não dá mais para a gente só ver as coisas acontecerem. Mas a gente precisa ter segurança de que é verdade esse bilhete. Lembra daquele meme? É verdade esse bilhete, que essa marca prega isso mesmo, ou não, isso foi uma criação da agência X para ganhar mais um leão em Cannes. E aí, na hora que a gente vê,
passou batido. Aproveita a onda, né? Então, resumindo a sua pergunta, tem que haver consistência. Respeito ao público e consistência nas marcas e naquilo que elas defendem. Porque hoje não dá pra você mentir por mais de 5 minutos que alguém vai descobrir. Não dá. Né? A gente é pego na esquina. Na esquina. Não dá pra esperar na esquina. A galera fala, né? Quem mente tem que ter memória muito boa. Porque as pessoas vão puxar sua mentira. E a decepção, né? O público hoje, ele não tem mais raiva de quem mente. Ele tem decepção. Decepção é quando aquela história, assim, minha avó falava, eu vou riscar o seu nome do caderninho. Quando você se decepciona com uma marca ou com uma pessoa, você perde. É melhor um hater do que uma pessoa que te ignora. Agora, você falou isso, Rafa... Como é que fica a questão da fake news? Porque o cara planta um negócio que a sua marca fez tal coisa, você não fez, não deu tempo de falar, já explodiu, até você... É uma gestão de crise hoje 24 horas por dia. Todos os dias. E tem que ser muito rápido. Tem situações onde dá para atuar, tem outras que é pura sorte. Você tem que torcer para não entrar naquele ambiente, mas você precisa ter a segurança e aí a importância da reputação para que os seus principais públicos continuem acreditando em você. Então, mais do que nunca, as marcas precisam ter públicos seguros em relação à marca, reputação fina, cuidado permanente, porque em algum momento vai acontecer um deslize. Seja um deslize da própria empresa, ou seja uma fake news, ou seja, assim, fui colocado naquele problema que não me cabia. Uma vez um cliente nosso, era uma notícia internacional, onde era um crime, e usaram no crime o mesmo produto que o meu cliente tinha no seu portfólio. O que a pessoa do site fez? Foi no Google, pegou uma imagem com a embalagem do cliente. Nossa. Isso era num sábado, 8 horas da noite. Até a gente conseguir localizar, mas isso durou alguns minutos, porque não dava para render tanto, né? Agora imagina, a gente vive olhando as redes sociais como streaming, a gente vive passando as coisas. Quando a gente passa... A gente vê aquela imagem, aquela embalagem, você cria associa com uma coisa negativa. Então, fake news. Eu acho que sempre teve, sabe, Alisson? Outro dia a gente estava falando isso lá. Agora reverberou. Mas a vizinha fofoqueira, o vizinho fofoqueiro sempre existiu. Não, para pensar, quantas vezes você não escutou a história de que encontraram alguma coisa na garrafa de Coca-Cola? Tipo assim, e acontece. Eu não sei Só que assim, é sempre o primo do vizinho do cunhado, sabe? Agora, esse negócio da mensagem da marca, de ser ou contra a tela ou a favor de tela, por exemplo, na hora que eu falo homo, o que vocês pensam que vem logo em seguida da palavra homo? Porque isso já faz bem. Mas eles não estão falando isso faz 2 anos. Eles estão falando isso faz o quê? 20 anos, eu acho. Acho que um desafio que a galera tem com mensagem de marca, o executivo da marca, ele tem uma pressa, assim, que todo executivo vai ter. Todo dono de marca vai ter. Só que a mensagem não é plantada da noite pro dia. Aí, se a marca começar agora a falar de, vai viver, vai explorar o mundo, sua vida é de experiências, as pessoas não vão adotar isso de uma hora para outra. 1 ou 2 anos, ou 3 anos. Vai ser com 5, 10 anos que vai começar eu sou brasileiro, não desisto nunca, porque isso já faz bem, entre outras que a gente vê. E aí eu concordo total com você, porque o lance eu não acho que a questão é se a marca tá agora levando um movimento de pessoas a explorarem mais a vida delas. Se ela vai continuar esse movimento daqui a 5 anos. E se é verdade lá dentro. E se é verdade lá dentro. Porque que eu estimulo as pessoas a viver a vida, mas a minha relação enquanto empresa com os colaboradores é de... Semi-escravidão. Aí é aquela história. Um dia alguém vai virar e vai falar nas redes sociais, e isso vai chamar a atenção da empresa, dizendo isso é incoerente. Mas a gente tem que lembrar que antes de colocar nas redes sociais, as pessoas colocam isso na mesa de jantar. Sim. Colocam isso na mesa do boteco, na conversa ao pé do ouvido. E a reputação vai sendo fragilizada assim. E tem outra coisa que a gente não controla também. A percepção do público é o público que vai criar, né? Claro. Então, inclusive no caso das fake news. Então, você vai ver o tempo todo alguém tentando cancelar alguma marca, tentando puxar alguma, talvez, verdade sobre aquela marca. Agora, é interessante porque quando essas marcas que a gente conhece, que são notoriamente marcas
boas, que têm uma relação muito boa com seus funcionários, marcas que a gente reconhece, identifica, e ela sofre alguma fake news, a gente tem uma capacidade maior de tolerância ou de percepção. A gente fala, peraí, não é possível que essa marca fez isso. Aí você vai atrás. Quando é uma marca que você já não gosta muito, você fala, sabia que isso ia acontecer, né? Exatamente porque essa relação de branding, ela é longa e ela precisa de ser, como você diz, sólida, né? Da consistência para ela funcionar, né? É muita consistência. Aí você pega lá a pessoa que quer mudar de caminho a cada hora. Isso não é só marca grande, né? Que no nosso caso a gente lida muito com a pessoa que é self-made ali, com um empreendedor que, tinha 2.000 seguidores numa rede social, hoje em dia tem 1 milhão, e essa pessoa virou uma marca. E se ela fica mudando a mensagem dela, também não pega. E essa é a pessoa que vai fidelizar o mínimo de clientes possíveis, assim. Então, acho que esse negócio da tela, igual o Rafa comentou, tem que tomar muito cuidado para não demonizar, esse é um ponto, como ele comentou, mas também para não cair em um campo da incoerência. Então, por exemplo, você é um creator, um influenciador digital e você é anti-telas? Não, você é anti-excesso de telas. É lógico. É diferente, né? Mas eu acho que os próprios produtos estão caminhando para isso. Eu tive uma experiência agora que eu comprei a coisa que eu julgo que é a coisa mais inútil que eu comprei esse ano e a mais legal que eu comprei esse ano. Que eu comprei aquele óculos novo da Meta com a Ray-Ban. Ah, é? É, tipo assim, ele não é uma tela, né? A interação é toda de áudio. Esse aí não? Não é esse não. Esse é engraçado, inclusive. Ele tá na mochila ali. Mas ele grava, ele tira foto, ele tem interface com inteligência artificial. Então eu posso colocar ele aqui e falar, descreva o que eu estou vendo. Ele vai falar, tem uma pessoa na sua frente. Isso para inclusão é maravilhoso, né? E você pensa isso, fala, caramba, olha só, uma pessoa que, por exemplo, hoje não pode consumir telas. Uma pessoa que tem uma idade mais avançada, tem um problema de visão. Ela consegue interagir com a tecnologia de outra forma. Isso é legal demais. A pessoa que não tem tanto o fator da audição ali tão forte, ela pode se apoiar bastante no uso de tela. Então, acho que se a mensagem for de cuidado com o excesso de tecnologia, ao mesmo tempo que você fala, tem muitas formas de tecnologia te ajudar aqui, te dar mais tempo para viver, né? Então, você pega um óculos desse, se você tem filhos, agora você consegue filmar sua criança enquanto você brinca com ela, sem estar com a mão ocupada com o celular. Aí você começa a redistribuir esse balanço, de sair do piloto automático de rede social e usar a tecnologia para ir vivendo a vida. Daí, outro desafio de comunicação, né? Como que eu faço a tecnologia parecer algo que não vai puxar a sua vida, né? Então, no meu caso, eu falei, olha, eu tô colocando na minha cara uma câmera do Zuckerberg, o microfone do Zuckerberg apontado para minha casa toda. Como que eu faço isso ser legal? Ser uma coisa, assim... Pouco invasiva também. Também. Igual o Pokémon GO, né? Que ficava entrando na casa da gente, diziam que tava buscando informação nossa. Se eles colocarem Pokémon GO nesse óculos, eu nunca mais vou largar dele. Muito bom. Cleiton, mudando um pouquinho de assunto, trazendo, dentro da mesma temática, mas trazendo um pouco para o universo do marketing, né? Você está há muito tempo trabalhando na Hotmart e você já viu muita mudança lá em relação, principalmente, àqueles que criam conteúdo, né? Antigamente a gente comprava qualquer conteúdo, hoje a gente está mais seletista na compra de conteúdos, até porque a gente acaba nem consumindo aquilo que a gente compra muitas vezes, né? Você vê, eu quero fazer um curso de inglês, eu comprei, pronto, já sei falar inglês, né? O que tem mudado recentemente nesse mundo dos produtos digitais em relação à percepção da audiência? O que a audiência devolveu para esses criadores e fala assim, não, então a gente agora vai trabalhar assim. Boa. Você vê como tá tudo conectado, né? Você estava falando agora da consistência da marca, a gente repetindo a mensagem. Tem coisas que a gente não tinha comprovação. E foram começando a surgir. A gente fez um estudo em parceria com a FGV em 2023. E aí, nessa pesquisa, foi descoberto que o fator principal... Qual que você chuta que é o fator principal para alguém comprar um curso online? Ou um treinamento, ou uma comunidade online? O interesse pelo tema? É uma... Desemprego, preço. O fator principal que faz alguém escolher comprar um conteúdo digital é a autoridade e credibilidade do expert que vende aquilo. Ah, é? Então, por exemplo, se uma pessoa for comprar uma comunidade online de análise de futebol e tá lá o Casimiro vendendo isso, ele tem credibilidade, ele tem autoridade. A pessoa vai comprar muito o dele, ainda que seja mais caro. Por causa do nome dele. Por causa do nome dele. Então, assim,
Ele repetir bastante ajuda nisso, mas ele ter um track record de casos positivos, né? Aí volta o poder da pessoa na comunicação, do consumidor na comunicação. Quanto mais você vê outras pessoas falando da compra que elas fizeram, mais você está tendencioso a acreditar que aquele expert tem um grande poder. Mas aí, para você ter uma ideia, preço vai ser o terceiro fator. Então, assim, a gente não tinha a plena certeza até um ano atrás, até 10 meses atrás sobre isso, e agora a gente sabe. Caramba, autoridade e credibilidade conta muito. Então, o que isso diz? O creator, ele precisa falar menos do produto dele e mais do que isso causa nas pessoas que consomem. Tá. Então, a mensagem já não é mais sobre o que ele vai vender. A mensagem é sobre a transformação gerada, que é o que a gente chama, né? Então, a pessoa comprou um produto que ensina a emagrecer. Mas é essa a transformação gerada? Ou a transformação gerada é uma pessoa com melhor autoestima? Ou com mais disposição para brincar com o filho? Ou finalmente se sentindo bem com a esposa ou esposo depois de 3, 4 anos? E aí a gente começa a ver que os creators vão focando mais em melhorar a imagem deles em relação ao público. Então, de ajuda, no sentido de ajudar. Isso é uma coisa que ficou muito mais claro. As marcas também têm feito muito isso, né? Mas é porque as pessoas também são marcas, né? Aí, Nós temos que pensar nisso. É claro, a pessoa é uma marca quando está lá na Hotmart vendendo o curso, mas aqui também, na empresa, no prédio, na comunidade, nós representamos marcas. Nós somos uma marca, né? Assim, cada um representa a sua, que tem uma trajetória, tem uma história e precisa ser cuidada também. É interessante porque é mesmo aquela propaganda que antigamente de seguro de carro, né? Pô, seguro de carro você precisa quando acontece um problema na sua vida, né? Então eles começaram a transformar o seguro de carro num negócio que te ajuda em um monte de coisas. Seguro de casa, vai lá, arruma um cano seu que estourou, ou seja, passa a ser serviço para uma coisa que você efetivamente usa para o bem e evita de usar aquela marca só quando você tem uma ação negativa, né? Tomada de ação negativa. E agora você trouxe um ponto interessante, porque o que é perceptível, não só no nosso mercado, mas no geral, é cada vez mais o consumo de serviços. Isso. Então é você pagar uma assinatura de algo que você não necessariamente vai usar o tempo todo, mas que aquilo te dá um retorno tão bom que você não liga de estar pagando aquilo sempre. E aí, caramba, assim, quantas marcas não sobrevivem disso hoje, né? Quando a gente olha para o modelo do Gympass, imagina quantas academias teriam fechado se não surgisse uma coisa como o Gympass. Então, isso como que ele resolve o problema da empresa, do colaborador, pensando no Gympass como benefício, da academia? É uma solução que beneficia todo mundo, né? Então isso vai além do marketing, né? Você transformar o produto em um produto de recorrência. Sim. E você resolve o grande problema de toda empresa, que é lifetime value. Mas que também aumenta, porque a recorrência, aí vamos lá, na gestão a gente chama de servitização. Né? Assim, bom, é melhor eu ter uma receita recorrente para muitos do que uma grande receita de poucos num momento específico, né? E a gente está vendo isso aí, locação de carro, tem outras coisas que estão acontecendo. Mas por trás disso tudo tem que ter credibilidade. Porque senão eu não confio. E ontem eu estava em casa pensando nisso. Né? Porque você lembra que há poucos anos atrás a gente fazia um contrato de fidelidade com a empresa de TV a cabo? Sim. E aí você ficava esperando... contando relógio o dia, porque o serviço era ruim. Aí você fala, daqui a 2 meses eu posso rescindir. Você ia lá e rescindia com ódio, pelo menos era assim que eu sentia. Eu contratei um serviço semana passada, 7 dias grátis. Ele já falhou 2 vezes. Aí ontem, quando ele falhou a 2ª vez, eu falei, se chegar amanhã e ele falhar a 3ª, eu vou lá e vou cancelar. Aí isso exige da empresa também uma melhor prestação de serviço, um atendimento ao cliente. Por quê? Porque o cliente vai embora e assim, sem mudar de roupa. Exatamente. E tem outros. Não, e é legal você trazer isso, porque, por exemplo, vamos citar o caso do Gympass aqui, né? Eu passei 1 mês agora sem poder fazer nenhuma atividade. Eu continuei pagando Gympass. E quando você olha para o aplicativo Gympass, para a solução Gympass no seu celular ali, não é a coisa mais incrível do mundo. Só que o impacto desse produto
no fora do aplicativo, né? Na vida off, de você falar, caramba, hoje eu tô em BH, eu posso ir nessas 15 academias aqui. Se amanhã eu chegar em São Paulo, tem outras 80, o que eu posso fazer? Se eu chegar no Rio de Janeiro... Então, assim, o serviço funcionar e funcionar bem, ele tem um valor que às vezes é maior do que a pura qualidade do produto, né? O JP, nosso CEO, ele comenta isso. As pessoas, elas esquecem o valor que tem em uma coisa simplesmente funcionar. Que é o que não aconteceu com você, né? Meu, se funciona com consistência, aí você consegue ter uma aposta de marketing Você paga muito pela maior. performance, né? Hoje tem muitas empresas que trabalham sobre isso, né? Turbina de avião, por exemplo. Você vai me pagar pela performance. A turbina vai funcionar, eu ponho a IoT lá, sei que quando tiver com problema, eu vou te dizer que dia que você tem que ir para oficina e vai fazer essa operação que é levantar e abaixar avião, né? Então você vende o serviço como uma coisa recorrente, a gestão da lâmpada, a gestão do carro, a gestão de um monte de coisa que você vai comprando esses serviços e vai se livrando do agora a gente trabalho, vai, né? Você falou o caso, por exemplo, do aluguel de carro, né? Não são empresas novas revolucionando o aluguel de carro, são empresas estabelecidas nisso há décadas. Mas ai delas se não mudarem o seu modelo de negócio. Então, assim, putz, você não precisa esperar surgir o novo gênio que vai criar uma inovação que vai disruptar o mercado. A inovação, às vezes, vai chegar de quem está há 50 anos nele, mas com a cabeça aberta. A inovação incremental também tem seu valor. A gente precisa lembrar disso. Agora, Alisson, só uma coisa que me veio aqui enquanto você falava é de lembrar que existe ainda um modelo mental de que o marketing, a comunicação, é a casquinha do ovo. É aquela história, deixa eu criar esse produto, eu vou criar esse copo, depois eu vou chamar a turma do marketing, eu vou virar e falar assim, Cleito, se vira aqui para vender isso aqui. Hoje, e cada vez mais, o que a gente está vendo é o marketing e a comunicação estão dentro da construção do modelo de negócio. E dentro do setor de vendas também, né? Tá todo mundo... Por quê? Porque não dá mais para fazer as coisas desconectadas. E isso exige, claro, das empresas muita disciplina e escuta, mas dos profissionais também de comunicação, de marketing, de ter consistência para falar a língua dos negócios. Porque não dá mais para a gente ser simplesmente criativo, não dá mais para ser assim, você escreve bem. Não, eu preciso dialogar com o CEO de uma empresa para eu entender o que ele quer e aí depois eu consigo escrever. E uma visão inclusiva também, né? Muito importante a inclusão. A gente no podcast anterior estava conversando com a Adriana Machado da Tom e ela trouxe ela representa o CONAR também, né? Que é o conselho que faz a regulamentação da propaganda. Propaganda assim, faça sua tomografia, de mamografia é tão fácil quanto fazer uma selfie. É tão simples quanto uma selfie. Ela falou assim, mas... a pessoa que fez isso é um homem que nunca fez uma mamografia na vida, porque isso dói pra danar, o ambiente é extremamente gelado, lugar horrível e tal, horrível. O cara fala que é a mesma coisa que um selfie, né? Ou seja, dentro das equipes de comunicação de marca, elas precisam olhar pra fora, né? Pra entender o ambiente, pra entender com quem que ela tá falando, se ela não tá deixando ninguém de fora, né? Essas marcas hoje... Esse é o velho caso do publicitário gênio, né? Que é o cara que tá na sala, que ele não vai pra campo. Então não pergunta pra uma amiga, não pergunta pra esposa, pergunta não pergunta pra ninguém. Né, cara? E não tem espaço mais pra isso. E a história, assim, pode até vender, Alisson. Mas vamos imaginar uma mulher que pega um anúncio como esse, se sente estimulada, a gente acha difícil, pelo que a Adriana falou, e vai fazer uma mamografia. Quando vê o processo... Aí cria um efeito contrário, que é, peraí, eu estava esperando uma coisa e veio outra. E uma coisa é esperar uma coisa e vir outra muito melhor. Outra é quando a experiência é negativa, né? Então, esse cuidado não dá mais para a gente ser os gênios criativos, né? E não considerar a sustentabilidade daquele discurso. A gente precisa passar hoje uma ideia por diversos filtros, o que acaba frustrando muita gente. Por quê? Porque dá mais trabalho. E às vezes você tem uma ideia genial, ela vira uma ideia pequena. Mas a criatividade, ela depende de limitações, claro, né? Se você não limitar, fica muito sem freio. Agora, se for falando disso, eu lembrei. Uma coisa que eu acho muito bacana na Creator Economy é que a coisa funciona meio que ao contrário. O produto é desenhado pelo marketing que é feito.
E assim, porque normalmente a pessoa tá comprando a autoridade do creator, né? Então tem o tempo todo gente mostrando o que elas querem consumir dessa pessoa. E se essa pessoa tiver ali uma capacidade de analisar isso muito bem, assim, se eu pudesse citar nomes, tem uma creator aqui de Belo Horizonte, que é a Marina Naves. Ela é uma expert em moda, ela forma consultoras de imagem, ela ajuda a mulher a ser a própria consultora de imagem. E praticamente tudo que ela faz foram demandas das pessoas que foram interagindo com ela em rede social. Num produto mais tradicional vai ser difícil, né? Eu não vou chegar e falar, caramba, a minha TV foi feita pelos meus seguidores no Instagram. Agora, num conteúdo digital, um serviço de laboratório, por exemplo, ele pode ser orientado pelo marketing primeiro, né? Que é a ponta que está em contato com o cliente. E quando você faz isso, você não fica refém dessa coisa, né? Não, você agora tem que vender esse copo. Você fala, não, cara, esse copo aqui, agora ele precisa atender a esses 3, 4 públicos, porque eles já demonstraram que eles têm interesse. Isso é uma coisa que sempre que eu tenho a chance de conversar com quem tá mais no B2B, é falar, o que tem na sua marca que pode ser desenhado pelo cliente? Que pode ser gerado pela interação de marketing, né? Acho que a Coca-Cola dá aulas sobre isso. Quase tudo que a Coca-Cola faz, a gente já queria que ela fizesse, né? O nome na lata, no começo tinha, sei lá, 5 nomes. Hoje em dia aqui tem, sei lá quantos, vai expandindo. Então a marca, ela precisa ficar de olho nisso também. O profissional de marca, ele também tem que pensar, cara, o que será que o público falaria? E não ter medo de perguntar para o público. Tem maneiras de perguntar, né? Agora também, Cleiton, é uma coisa interessante puxando esse gancho seu, a gente está falando também dos canais de comunicação da marca com seus clientes, daquela escuta ativa de entender o que eles estão pensando sobre o seu produto, até para criar outros produtos, fazer uma cocriação e etc, né? Mas a gente ainda vê muitos casos no Brasil, eu trago isso até em algumas aulas minhas, que, por exemplo, você contrata um serviço, todo mundo te atende bem, você tem o WhatsApp do vendedor, te trata bem, fala que vai vir Belo Horizonte, vai comer um pão de queijo, que adora não sei o quê. Depois que vendeu, já muda o departamento, agora já é pro suporte. O suporte não te atende, o suporte você tem que abrir chamado num negócio extremamente chato, burocrático. Porque as pessoas não entendem que é uma empresa só, que é um departamento. Ah, não, vendi, agora é você, não quer nem saber, né? E aí a pessoa vai ficando enfurecida, porque ela fala, poxa, mas o cara me tratava super bem, agora que eu comprei o negócio, agora que eu botei o dia na mão dele. Como é que a gente melhora essa relação? Porque as pessoas também estão fidelizando marcas pelo atendimento, né, Rafa? Assim, não dá pra comprar só porque é legal. Cara, eu fiquei 3 horas na fila, um negócio chato, não consigo cancelar. O cara vai embora, né? Tem uma coisa que, assim, muita startup faz isso muito bem. Você tem que bonificar a pessoa que traz o cliente, não só por ela trazer o cliente, mas também pela longevidade do cliente na relação do negócio. Ah, legal. E aí, beleza, vamos supor que eu tô atraindo o Rafa como cliente meu aqui. E aí eu preciso bater uma meta de aquisição de clientes, né? Seja pelo marketing, seja pelo inbound, seja como for, pelo outbound. Ok, fechei um contrato com o Rafa, ele assinou meu serviço, bati minha primeira meta. Só que a minha grande meta, aí, olhando do ponto de vista de gestão já, né? Ela vai chegar se o Rafa segue como um cliente ativo daqui a 1 ano. Em contrapartida, a meta da galera de onboarding, a meta da galera de sucesso do cliente, de suporte, é manter a satisfação do Rafa alta por um bom período de tempo, o máximo que for possível, né? Para eles também serem bonificados por isso. Então, a empresa, ela precisa ter esse drive de o tempo todo assim, falar, cara, o cliente que eu trago, é muito mais barato eu fidelizar esse cliente num horizonte de 2 anos, do que eu trazer toda hora um cliente novo durante 2 anos. E fazer um upsell com ele também, né? Exatamente. Porque ele já compra de você, né? E aí fica muito fácil você atrair muito cliente uma campanha de marketing genial e um serviço horrível, e as pessoas falam, não, mas sua campanha só me trouxe cliente mal qualificado. Pô, mas talvez sua empresa esteja mal qualificada. É a famosa guerra que existe entre marketing comercial e operação. É muito comum ter essa guerra lá dentro. Porque vende de um jeito e entrega de outro. Entrega de outro, Mas hoje em dia, no nosso caso, dizem que o cliente só é cliente quando ele compra pela segunda vez, né? Porque essa coisa de comprar uma vez, ele foi atingido por um marketing maravilhoso. Mas lá dentro a gente olha bem para isso, né? Tem uma meta, assim, eu não posso perder mais do que X% de pessoas que chegaram pelo comercial.
Porque se eu tô perdendo, é das duas uma. Ou meu comercial tá fazendo algo errado, ou eu tô fazendo algo errado. Então a gente vai ter que sentar e descobrir. Agora tem alguns, por exemplo, segmento de academia, por exemplo, sempre dou exemplo assim. Academia, você faz a matrícula e não quer que você vá, porque se você for, todo mundo que tá na fichinha lá, não cabe nas esteiras. Né? Então se você não for, é ótimo, mas o cara cancela porque fala, não tô indo. Isso. Ninguém liga pra você e fala, cara, você não veio. Isso no modelo de negócio. Mas só pegando um ponto aqui em relação ao atendimento, porque tem aquela máxima, né? O comercial vende a mãe, se precisar. Normalmente o comercial é o público mais simpático, eles são os mais flexíveis, eles são os mais rápidos na resposta. Mas aí quando você bota um cliente para dentro, e aí eu tenho visto alguns exemplos, vivido alguns exemplos assim que tá me deixando muito incomodado, que é a empresa acredita que o cuidado com o cliente é da área de relacionamento, não é do prestador de serviço. Então, eu estou numa guerra, por exemplo, com um prestador de serviço da minha casa, que ele chama... Eu fico com muita raiva, porque ele chama a pessoa que me liga da área de sucesso do cliente. Aí eu respondo para eles, vocês de sucesso, não tem nada na relação de vocês comigo. Como é que vocês chamam esse nome? Por quê? Porque a área de atendimento não tem as respostas. Se não tem as respostas, não adianta ter o canal. E aí, de tanto eu brigar com essa empresa, me ligou a gerente de sucesso do cliente. Eu fiquei meia hora com ela no telefone. Eu falei, deixa eu te contar, eu não sei se eles estão te dando bola. Porque se as áreas não estão te reportando aquilo que o seu cliente está demandando, tira as pessoas, põe um bot aí que vai ser muito mais educado do que botar uma pessoa que não tem resposta. E aí, tipo assim, o cliente manda. A realidade é essa, né? O próprio Gustavo Caetano fala muito, o cliente é rei, né? O cliente é rei. O cliente pode estar errado algumas vezes? Pode, vai. Só que é ele que paga a sua conta. Claro. E aí, é igual você falou, o nome sucesso do cliente não tem esse nome à toa, né? Você tem que entender, beleza, qual que é o sucesso do meu cliente aqui? O que é sucesso para o seu cliente? O que é sucesso para o meu cliente? E eu recentemente tive uma experiência de laboratório, de exame muito boa, que foi de receber o resultado do exame completo no WhatsApp. E eu falei, cara, é isso. Eu não quero ter que digitar uma senha que eu nunca vou usar na vida, de um lugar que vai demorar 3 dias para entregar. O job to be done, né? É uma coisa quase com concierge. Mudou alguma coisa na estrutura da empresa deles? Provavelmente mínima, porque é uma integração de API. Isso. Mas eles com certeza foram escutando o que o cliente falava no NPS. Meu, é demorado. Eu esqueço a senha, pesquisa, eu perco a senha. Se não faz pesquisa, não adianta. E é isso, tá funcionando. É porque muitas das vezes interagir com a tecnologia tá muito mais fácil e a experiência é muito melhor do que interagir com o humano. Sim. Do que interagir com uma pessoa. Então, quando o cliente consegue, por meio de soluções tecnológicas, antecipar a demanda do cliente, seja no resultado de um exame, seja acontece de vez em quando comigo em aeroporto, eu tô indo fazer o check-in, chega no meu WhatsApp o check-in pronto. Gente, é uma beleza, é uma experiência. Sabe o que eu percebo que você ganha um ponto com isso. E aí volta outra guerra eterna de empresa, né? Que é financeiro, com comercial, com marketing. Mas fazer isso vai sair caro. Beleza, pode custar caro no curto prazo. Mas eu te garanto que tem ali um lugar agora que eu vou voltar para fazer todo o exame que eu quiser fazer. Então, quanto que isso não vai gerar de retorno para eles? Não, tem um caso bem interessante. Numa viagem que eu fiz para Califórnia, eu conversei com a diretora-geral do sucesso do cliente da Netflix. Até brasileira, estudou na USP e tal, Luciane Carrillo. Eu falei assim, Luciane, como é que uma empresa dessa, que na época tem alguns anos isso, ela era bem recente ainda no Brasil, eu falei assim, como é que uma empresa dessa que é totalmente digital, é tão amada, né, pelos brasileiros e tal, falou assim, olha, como é que é o atendimento de vocês no setor aí de problemas, que ela controla o pepino, né? Falou o seguinte, nós não temos script. A gente só quer que o cliente tenha seu problema resolvido o mais rápido possível para voltar a ter a incrível experiência Netflix. Ou seja, o que eu preciso para resolver seu problema? Né? Então, muitas empresas esquecem dessa regra básica de, cara, você tá me ligando porque você tem algum problema.
E telefonia sempre foi assim. O dia que encontrarem uma startup que resolve o problema de telefonia, a gente nunca mais na vida vai ligar para uma operadora. Porque você fica horas para resolver um problema, porque o boleto não chegou, o cara manda, não chega, não sei o quê, cobra um negócio que não... Você não consegue resolver, né? Ou seja, resolva a vida do cliente o mais rápido possível para que ele volte Eu acho que o a viver uma Nubank experiência. desvendou isso muito bem, né? E se você olha assim, o Nubank é o banco mais barato do mundo para você pegar crédito? De jeito nenhum. Só que ele funciona. Meu, se você precisa de suporte dele, ele funciona. Eu tenho a sensação de que é meio sem script também, porque eles têm, pelo menos eles têm uma liberdade de personalização muito grande, mas funciona. E por funcionar, você está disposto a usar um banco que ele nem vai ter lá todos os benefícios de um banco tradicional. Você está pagando, entre aspas, mais caro por ele e você vira fã da marca. Claro. E isso é a coisa mais surreal possível, que é você virar fã de um banco. Mas aí, vamos reforçar, porque, é claro, tem uma bela estratégia de marketing, aí tem. Mas antes disso, tem um fundador, tem um CEO, tem um conselho de administração, pelo menos visionário. Sim. Isso quando a gente não fala que é insurgente, que é doido, que é cuidadoso com o cliente. Quando a gente pega essas marcas... O que tem essas marcas em comum? Tem alguém que você sabe que tem um CPF, pode até não estar vivo. Vamos pegar o exemplo da Apple. O Jobs já morreu há muito tempo, mas a reputação que foi cunhada por ele vai demorar algumas décadas ainda para ele. Eles têm que fazer muita burrada para conseguir perder. E eles tentam, viu? Eles fazem alguma. Mas aí, trazendo isso para a realidade, isso começa no negócio, isso começa na gestão, isso começa no sentido. Porque uma empresa que tem sentido, Alisson, ela vai olhar para uma situação de relacionamento com o cliente e ela para resolver. Sim. Uma empresa com sentido consegue, antes até de colocar o atendente para resolver o problema do cliente, ele entende que possivelmente esse atendente vai custar 5 vezes mais do que um atendente de telemarketing comum que ganha um salário mínimo e fica numa baia, numa situação que a gente sabe como é que é. Então, isso nasce e está incorporado no produto, está incorporado na natureza do cliente. Então, sempre tem um modelo de negócio que é forte, tem uma cultura forte, um desejo. Eu acho que o bom marketing é a consequência dessas duas coisas. Porque Com certeza. Você até pode fazer um marketing que chama atenção, mas se lá dentro tem zero congruência... Não adianta. Não vai adiantar, bicho. O Nubank. O Nubank lá atrás, quando foi criado como uma startup, como uma empresa descolada, eu via as matérias na imprensa falando do Nubank, você via nomes e pessoas que defendiam no peito aquilo ali. É claro que aquela proposta de valor virou hoje um negócio gigante. Hoje ele tem 100 milhões de clientes. Podem se orgulhar disso. Tem que sustentar aquela promessa. Sustenta. E eu conheço muita gente que trabalhou no Nubank, que já não trabalha mais lá, mas que fala, é um lugar maravilhoso de trabalhar. Então você fala, caramba, tipo, são coisas que parecem pequenas, mas elas são grandes. Então, assim, o bom marketing acaba sendo um reflexo disso, né? Agora, quantas vezes a gente não pega uma empresa que quer ser só empresa legal, divertida, fingindo que é digital, fingindo que é online... E aí, fingindo que gosta de cliente. Na primeira crise que bate, aí fica muito claro, né? Que, não é bem assim. E às vezes a crise bate para dar um alerta para ela também, né? Então, sei lá, vira e mexe, toda semana alguma marca entra em alguma crise de imagem, que às vezes ela sai muito bem, igual você comentou, porque a gente gosta dela, porque ela tem uma coisa ali que já tá impressa, e às vezes ela não sai tão bem porque ainda falta ajustar, né? Eu fico pensando... Aquela crise que aconteceu com o Inter, por exemplo, por conta do dress code, eles devem ter mudado muita coisa lá dentro. Então, assim, porque eles são uma marca inteligente. Eles são uma marca que pega rápido. Eu tava em Miami agora. O Inter tá com espaços em Miami, assim, de publicidade, que eu falei, cara, nunca vi um banco brasileiro fazer isso tão bem. É impressionante. Então eles devem ter olhado e falar, beleza, a gente é um banco digital, então vamos colocar menos regras de banco tradicional aqui interno para refletir bem lá fora. Mas pegando esse caso, o caso do Inter, o problema
não estava na cartilha em quem redigiu a cartilha. Estava no que veio antes. Quem tomou as decisões e teve aquelas reflexões antes de virar uma cartilha. Sim. E quantas pessoas não viraram e falaram assim, isso aí vai dar merda. Isso aqui é estranho. E, inclusive, você trouxe um ponto bom aí, que é o marqueteiro, cabe a gente ter a coragem de olhar para a pessoa que tá idealizando e falar, isso tem grande chance de dar merda. E às vezes a gente esquece disso porque tem medo de perder o cliente. A gente tem um botão que é o botão do vai dar merda. E tem, por exemplo, o Nubank, um exemplo que você traz muito bom. O Nubank é um grande exemplo de sucesso do cliente, foco no cliente. Aquele case no Dog, né? Que eles usaram... juntaram com o Z-Dog e fizeram um brinquedinho para cachorro que imita um cartão de crédito, porque os cachorros estavam comendo os cartões de crédito Então, eles olham para o negócio, veem que é um problema de branding, inclusive, aquela marca amassada e tal, aquilo o cliente fica pedindo cartão que gera custo e tal. Eles criam, então, no Dog, para o cachorro brincar, enquanto está buscando um petisco ali, todo mundo quer, o cara cria um sistema... Né, um site para vender aquilo por R$49, todo mundo feliz, faz branding, tá tudo certo, né? Ou seja, esse time, essa percepção de olhar para às vezes para pequenos problemas dentro de uma empresa do tamanho de 100 milhões, e fala, não, cara, isso aqui tá dando problema. Qualquer um diria assim, isso aqui manda outro cartão pro cara, tal, isso aí custa não sei quanto, deixa eu trabalhar, né? Não, cara, peraí, mas isso aqui tem negócio aqui. Esse olhar, a gente fala muito isso as startups, o olhar de turista, né? É aquele olhar mais atento para cada detalhe que quando a gente mora que a gente não vê, né? Você não pode estar vivendo no piloto automático. Eu acho que esse era o grande desafio, por exemplo, quando eu trabalhava na publicidade mais tradicional, tradicional dentro do digital, que você vai atender companhias que elas estão vivendo no automático o tempo inteiro. Aí você fala, meu irmão, não adianta você querer contratar uma empresa criativa, o seu problema tá na fundação da coisa, né? Igual você falou, tem que ter uma cabeça muito visionária por trás para a boa comunicação funcionar. Ou alguém que permita que isso aconteça. Porque muitas das vezes não permite. Se a pessoa tá disposta a errar, ela tá muito no caminho da inovação. Agora tem um problema aí, gente, em relação a gerações, porque hoje é o primeiro momento na história que 5 gerações trabalham juntas, né? Você tem o baby boomer lá, que é o dono da empresa, que nem lá tá indo mais direito, no 80 anos, e você tem um sobrinho lá, um neto que tá dando pitaco, querendo fazer TikTok, o senhorzinho não sabe nem o que é a internet, né? Tem problema geracional também aí nessas organizações para dar conta de tudo isso? Eu sinto o seguinte, tem que dar conta, mas todo mundo tem que estar aberto. Por quê? Porque o modus operandi também muda. Então eu gosto muito, tem um livro do Google, conta a história fundadora do Google, que eles contam lá que em um determinado momento a empresa já estava tão grande que eles precisavam de ajuda de adultos. Eles usaram essa expressão. E aí eles contrataram 2 executivos de mercado, cabeça branca, e tinha que ser cabeça branca, para andar junto aos fundadores, para virar e falar, vai dar merda. Não, deixa eu te ajudar isso aqui. A gente tem que saber aproveitar a sabedoria das pessoas. Que estão pegando os saberes, né? Cada um tem o seu, né? Exato. Na Árvore, por exemplo, a gente tem pessoas de 60 trabalhando com pessoas de 19. E é muito divertido isso. Por quê? Porque a pessoa de 19 tem ritmo, que o de 60 não tem. Mas o de 60 já viveu muita coisa e tem cuidado de virar e falar assim, aqui, deixa eu te ajudar. Então, a gente, olhando primeiro do ponto de vista das pessoas, a gente tem que aprender a aprender sempre. E aí a gente aproveita isso nas organizações. E outra as organizações também precisam entender que o modus operandi do passado não se aplica mais ao presente. Existem alguns segmentos econômicos tradicionais que estão tendo muita dificuldade em contratar porque os jovens simplesmente não querem mais aquela marca, não querem mais o salário, os benefícios. E a carga horária também. Carga horária, o sentido. Então, assim, o que é valor hoje é a qualidade de um banheiro. É a qualidade do vestiário. Outro dia eu peguei uma situação de uma crise instalada pela qualidade do vestiário.
Olha só. E aí você vira e fala assim, alguém da alta gestão foi ver aquele vestiário? Não, nunca foram. Ali tem um problema de empregabilidade. As novas gerações não toleram isso mais. Então, quem tem 60 anos, mas tem sabedoria, mas tem também mais resiliência, mais paciência para lidar com determinadas coisas. Os jovens não têm. Não, e você falou uma coisa muito boa do ritmo. Eu brinco que a pessoa nova, ela tem alma também ainda, né? Porque ela ainda vem... Ela tem um ideal para mudar uma as coisas ali. Ela vem com muita garra. E eu brinco e falo, cara, assim, é sempre bom você estar perto de uma pessoa que é júnior. É uma pessoa que é nova na área, que é nova na empresa, que essa pessoa ela vai te fazer umas perguntas que elas vão te tirar muito do lugar comum, sabe? E ao mesmo tempo que você fala, mas não é possível que tá me perguntando isso. Aí de repente você fala, pô, mas... Então eu tô comunicando errado. Tipo assim, pô, se essa pessoa tem esse problema, isso não devia estar acontecendo depois de tanto tempo. Então você lidar com pessoas que são muito novas, seja de idade, seja de experiência... te coloca nisso. E é a mesma coisa, você lida com alguém que tem 15 anos a mais que você ali, essa pessoa traz uma questão de outra empresa que conseguia fazer algo funcionar melhor de outro ritmo. Então tem que ter a cabeça muito aberta mesmo, todo mundo. Só que aí vem a questão do geração Z, geração Y. Essa reclamação existe desde que o mundo é mundo, né? Não, falaram que a nossa geração era a pior. É. Depois já veio outra pior ainda. Tem uma então vamos frase acostumar que é assim mesmo, vamos? Não é podcast não citar o filósofo, né? Tem uma frase do Cícero que fala, o mundo está perdido, as pessoas cada vez menos desrespeitam os pais e todo mundo está escrevendo um livro. Isso foi escrito, sei lá, 2.000 anos atrás. Então, agora falar, beleza, como que eu consigo fazer funcionar uma coisa que vai ser boa para todo mundo ali, né? Sempre vai ter alguma coisa que não vai ser boa para todo mundo. Sempre alguém vai ficar desagradado com alguma coisa ali. Mas, pô, acho que começa nos valores e nos pilares do que você quer construir ali. Então, a minha empresa, ela valoriza, sei lá, no caso da Hotmart, liberdade, autonomia e love. Claro, que é um ambiente onde você vai ter liberdade de horário, vai ter liberdade de vestimenta, vai ter liberdade para expressar suas ideias, você tem autonomia para fazer o seu trabalho sem seguir um modelo específico de gestão. E a gente quer que você seja uma pessoa que se importa não só com o ambiente de trabalho, com as outras pessoas também. Uhum. Ou seja, não é um espaço para gênios solitários. Uhum. A pessoa que ela tenta ter o rei na barriga, a cultura expele essa pessoa, né? Então, quando você tem uma cultura forte, você já começa a equilibrar melhor as gerações, porque agora a pessoa tá ali porque ela se identifica com os valores de quem também tá ali. E é muito bom quando você mostra... Então, assim, isso inclusive é a dica que eu dou para quem tem muito tempo de experiência numa área. Se mostre disponível a resolver o problema da pessoa que é de outra geração e vice-versa. Se mostre disponível a tirar dúvidas com a pessoa de outra geração. Isso resolve, do meu ponto de vista, 80% dos conflitos. Resolve, porque essas gerações hoje, elas estão convivendo, às vezes dentro do mesmo ambiente, e não adianta tampar o sol com a peneira, ou seja, as pessoas vão estar sempre relacionando com pessoas que são diferentes, porque o mundo é cada vez mais globalizado. Você vai fazer uma reunião com um cara de outro país, com uma outra cultura, num outro horário, enfim, você tem que se adaptar a isso, né? E a gente vê muito isso, dando aula em especial, assim, o quanto que essas gerações, elas não querem ser mandadas, mas elas querem trabalhar junto, né? Elas não querem que uma pessoa de 60, 70 anos diga o que tem que ser feito. Ela quer trabalhar junto, ela quer aproveitar esse conhecimento, né, que o Rafa trouxe e falar assim, cara, deixa eu juntar isso aqui com isso aqui. Sempre numa harmonia, né? E não numa concorrência, né? E outra coisa... Toda geração é consequência da geração anterior, né? Lógico. Então, assim, se você tá achando algo de ruim na geração, fala, mas isso aqui é porque a galera da minha faixa de idade tava fazendo... Eu brinco, a gente que tem aqui entre 30 e 40 anos, nós somos a primeira geração que teve escolhas. Os nossos pais não tinham escolhas. E aí a gente foi a primeira com escolhas. A gente começou a fazer uma porrada de escolha. Agora a galera de 20 anos... tá vindo de uma geração de pais que já tinham certa liberdade. Então, a tendência é eles terem mais liberdade ainda. Agora, só puxando esse tema, que é o seguinte. Tem escolhas, mas é muito confortável a gente virar e falar que o de 60 tem problema de adaptar. Quem eu tô vendo que tá tendo mais problema de adaptar é quem tá entre 30 e 40. Porque a gente tá na geração de transição
onde a gente vai para aquilo que a gente acredita ou que é mais confortável. O que é mais confortável? Comando-controle na gestão, ficar protegido, não avançar, mas isso não cabe mais no mundo. Não cabe. Então, a gente precisa ter muita segurança, tem que ter muita terapia para conseguir entender o seguinte aqui, a sua consistência enquanto gestor, enquanto profissional, está sendo testada o tempo inteiro dentro e fora das empresas. Você não vai acertar sempre, você não vai agradar todo mundo, cada vez você vai agradar menos, mas você precisa ter a segurança do que você é. Você falou isso aí, eu lembrei agora, tem uma empresária que eu sou muito fã dela, daqui de Belo Horizonte, inclusive, a Bárbara Bruna. Ela é uma creator, ela hoje em dia tá gigante fora do Brasil. A fala dela foi sobre outro aspecto, mas que ela falou assim, se você não tá com alguma, entre aspas, crise ou problema para resolver, você não consegue ser um bom empresário. É verdade. Verdade. Então, assim... É o tempo inteiro resolvendo problemas não que existem. Lembrando que semana passada não tinha esse problema para resolver. E aí, não se você nem literatura. Que tenha um choque na sua empresa, esse choque, ele vai gerar coisas boas se você conseguir explorar bem ele. O Murilo Gun fala, divergência gera convergência. Então, se você conseguir fazer as pessoas que se chocam combinarem no ambiente sob a perspectiva mais saudável... a marca vai deslanchar. Então, assim, planejamento de campanha. Melhor coisa do mundo, você tá com um criativo que tem 15, 20 anos de experiência e uma pessoa que bota a mão na massa ali com uma energia que tá trabalhando há 3, 4 anos na área. É isso. Essa assim, junção, ritmo, cara. A inovação vem da junção de mentes, né? De duas mentes que, somadas ideias, cria uma grande ideia, né? E você tem que querer resolver o problema. Gente... Nós estamos chegando no final do nosso podcast, Papo On. Queria agradecer vocês pela cordialidade, pelo carinho e principalmente por essa troca incrível aqui, que eu estou muito feliz, porque esse é um projeto que eu estou desenhando há muito tempo. E eu falei, eu tenho que começar esse projeto com o pé direito. Eu entrei com os 2 pés direitos, assim, porque tá um negócio muito legal. É um papo que vai estar disponível tanto no YouTube quanto nos streamings de áudio também. Espero que a gente possa voltar essa conversa daqui a algum tempo para falar, e aí, que aquilo que a gente disse semana passada faz sentido hoje? Não, mudou tudo, né? Porque isso é a comunicação, né? E como o Rafa fala no livro dele, tudo comunica, né, Rafa? Realmente, as coisas estão... as empresas falam, né? As coisas falam, tudo é IoT hoje, né? E eu queria que você finalizasse, então, Rafa, e você também, Cleiton, primeiro falando um pouquinho, né, para nossa audiência, por que tudo comunica? Tem alguma coisa que não comunica? Não? Tudo comunica? Bom, vou voltar no como eu comecei essa conversa. Somos pessoas, comunicamos de maneira deliberada ou não. A forma como eu olho para você, a forma como eu me comporto nessa mesa, a forma como eu me visto para estar aqui, tudo isso comunica. E a gente sempre dá muita importância para a hora que a câmera liga, a hora que a luz acende. Mas eu quero reforçar sempre, a boa comunicação acontece a todo momento, entre todas as pessoas, independente da idade. Um bebê que nasce chora. Chora quando tem frio, chora quando tem fome. Sorri quando começa a ter uma conexão com as pessoas. Então, comunicação está nas nossas vidas e a gente leva o nosso melhor para o ambiente corporativo. Bonito demais isso. Você vai assinar o podcast. Não é à toa que tem livro, né? Cícero. Aí, ó. Cleiton, finalizando. Certo. Eu acho que também concordo, tudo comunica. E um outro ponto, às vezes o problema que a gente não está conseguindo resolver em uma campanha, em uma ideia, seja lá onde for, a gente não está conseguindo resolver porque a gente não está explorando lugares fora do nosso comum. Conversando com gente que a gente não concorda, conversando com gente que tem ideias diferentes das nossas. Então, do meu ponto de vista, a principal característica do bom profissional de marketing é a empatia. É ele poder conversar com alguém, entender como aquela pessoa raciocina e tentar comunicar algo com ela. Então, sempre que a sua comunicação não estiver funcionando e partindo do ponto de vista de que tudo comunica... Converse com outras. Fuja do comum. Tenta estressar a sua ideia em outros ambientes, porque talvez a sua ideia não esteja lá das melhores e você precisa de alguém com uma visão divergente da sua para fazer as coisas encaixarem.
Perfeito. 2 poetas aqui na minha frente. Queria agradecer vocês mais uma vez, gente. Obrigado você também que ficou até o final. Se você fez 2x aí no áudio ou no vídeo, porque você tá ansioso, mas chegou no final, tá ótimo, né? Obrigado mais uma vez. Esse é o Papo On.